Tivemos um probleminha no vídeo anterior, acabou a minha bateria, na verdade. Bateria não, acabou espaço no vídeo, vamos fazer nosso encerramento agora. Eu estava falando para a nossa conclusão, eu estava comentando que se você deixa uma planta nesse calor sem você aguar, sem você dar água, o que acontece? Ela vai secando e vai murchando e vai morrendo, não é mesmo? E assim é a nossa vida espiritual. Sem a presença de Deus, sem a nossa essência, que é Cristo, nós vamos morrendo também. E Jó sabia disso, Jó conhecia. Nós vamos ver, antes de eu concluir, só que 7 características principais desse livro de Jó. Jó era habitante do norte da Arábia. Foi, então, não israelita justo e temente a Deus. Ele foi um árabe, justo e temente a Deus. Este livro é o mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. Ele revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está operando para depurá-la e aprofundá-la. A perseverança de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus revelasse sobre a expectativa de Satanás. Aleluia. Aliás, permitiu que Deus prevalecesse. Então, a perseverança de Jó na sua fé permitiu que Deus prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. Quarto ponto, o livro é de valor inestimável pela sua revelação bíblica, que contém assuntos chaves, tais como Deus, raça humana, criação de Satanás, pecado, sofrimento, a justiça, arrependimento e fé. Quinto ponto, ou quinta lição, né? Boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro. Talvez indique tratar-se de um erro comum entre o povo de Deus. Erro que exige correção. Ponto 6. O papel de Satanás como adversário dos justos. O livro de Jó demonstra mais do que em qualquer outro livro. Então, o livro de Jó é o que mais demonstra Satanás como adversário do justo no Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorrem em Jó. Ponto 7. Jó demonstra com toda clareza o princípio bíblico de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Por isso, quando vamos ler as Escrituras, precisamos pedir que Deus, que o Espírito Santo nos revele qual é a palavra, o que Deus quer falar conosco através daquele ensinamento, através daquele texto. Amém? Só um detalhe antes de nós concluirmos, o livro de Jó, segundo os teólogos, é o mais antigo livro escrito da Bíblia. Lembrando sempre que os livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica, porque Gênesis foi escrito por Moisés. E se Jó viveu praticamente 2000 anos antes de Jesus ainda, então não pode ter sido escrito, não pode ter sido Moisés que escreveu o livro de Jó. Até por conta da figura de linguagem e a forma literária com que Jó foi escrito. Amém? Então, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Amém? E para concluirmos, então, nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura de como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Estes princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, o que o livro de Jó demonstra o tempo todo, que o conhecimento de Deus é o anseio do ser humano. Amém? Ou pelo menos deve ser o anseio de todo ser humano. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Deus seja louvado por mais essa lição. Se tiverem dúvidas, perguntem. Deixem lá na descrição do canal, tá? Nos comentários. E eu vou estar respondendo na medida do possível. Deus abençoe grandemente vocês. Na aula que vem, lição de número 2, quem era Jó? Nós vamos ver um pouquinho quem era Jó. Então, nessa lição de hoje, nós vimos o quê? Os pontos principais. Nós vimos que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto em que Jó viveu, ou seja, na época dos patriarcas. Foi possível especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento nos ajuda na compreensão do livro de Jó.
E também identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Qual é o propósito e a mensagem do livro de Jó? Nós acabamos de ver aqui. É que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.